pessoal. Vamos fazer essa última revisão de análise de dados analíticos. A programação inicial seria que essas 2 semanas que se passaram, nós iríamos revisar os conteúdos e colocar uma tarefa para cada conteúdo que tenha sido visto até a paralisação. Então, nós já vimos algumas revisões, solução, expressão de resultados e agora análise de dados analíticos. E aí eu vou postar a última tarefa desse primeiro período, ok? E a partir dessa semana a gente segue normalmente com a programação. Então, nós vamos fazer uma revisão rápida de análise de dados analíticos. E aí eu gosto muito, né, de usar essa ferramenta, né, o que a gente chama mapa mental, que é para a gente fazer uma revisão de qualquer conteúdo, onde a gente lista facilmente os principais tópicos, e é isso que a gente vai falar, da análise estatística de dados, né, desde a tendência do valor central, o conceito de exatidão, precisão, limite de confiança, teste de rejeição de resultado e os testes de significância, que foi isso que nós trabalhamos em sala de aula, ok? Então, já justificamos o esforço extra em fazer experimentos com repetições, porque quando a gente faz experimentos com repetições, nós podemos extrair 2 informações importantes. Primeiro é o valor central do conjunto de dados, que ele por si só é mais significativo do que qualquer valor individual desse conjunto. E segundo, quando nós fazemos repetições, nós podemos definir ou calcular a precisão da nossa análise. Para exprimir o valor central de um conjunto de dados, nós usamos a média aritmética, já vimos em sala de aula como usar a sua superquenco, e aí você calcula isso sem problema. E a mediana, que dependendo do número de elementos do seu conjunto, você pode expressar ou calcular de formas diferentes. Quando você tem um número ímpar de elementos, de resultados, a mediana é o valor central do conjunto de dados. Quando você tem um número par de resultados, nós pegamos os 2 valores centrais e extraímos a média. Então, é a média ou a mediana que nós usamos para exprimir o valor central de um conjunto de dados. Já a exatidão, rigorosamente, só tem sentido falar para coisas contáveis. Mas nós podemos estimar a exatidão de um método analítico se a gente analisar uma amostra padrão, que a gente conhece a concentração verdadeira, é uma solução padronizada, e aí fazemos a determinação e vamos ver que o erro absoluto é a diferença entre o valor encontrado experimentalmente e o valor do padrão, o valor aceito como verdadeiro. Eu comentei que eu gosto muito de exprimir esse erro em termos percentuais. Então, o erro relativo, na verdade, é o erro absoluto dividido pelo valor verdadeiro vezes 100. Então, você converte esse erro absoluto em valores percentuais, ok? Assim como a exatidão, nós podemos também estimar, quando fazemos repetições, a precisão de um conjunto de dados, que o valor mais comum utilizado para exprimir isso é o valor do desvio padrão. E o desvio padrão vai ser dado, né, por essa expressão, e que eu já mostrei como a gente calcular isso com a nossa calculadora. Mas o que é que ele significa? Exatamente como os dados estão dispersos em torno do valor central. A mesma observação que eu fiz para erro absoluto, o desvio padrão, um número puro, eu prefiro, às vezes, para avaliar a importância, a grandeza dele, se é significativo ou não, através do coeficiente de variação, que é o desvio padrão sobre a média vezes 100. Então, você tem de forma percentual essa grandeza aí, o desvio padrão colocado em termos percentuais. Uma forma bem simples, que a gente não precisa fazer cálculo nenhum, para a gente avaliar a precisão de um conjunto de dados,
é quando nós avaliamos o intervalo, também chamado de faixa ou range, que significa simplesmente a diferença entre o maior valor e o menor do seu conjunto de dados. Então, nós ordenamos e vemos essa diferença. Isso aí nós chamamos de faixa ou desculpe, range ou intervalo. E um dos conceitos que eu considero mais importantes é que na impossibilidade de a gente encontrar numa análise real o valor verdadeiro, mas nós podemos fazer a sua estimativa com certo nível de probabilidade, é o limite de confiança, ok? Então, o limite de confiança é um intervalo em torno da média, onde nós vamos garantir com certo nível de probabilidade que o valor verdadeiro está dentro desse intervalo, né? Então, para isso, nós temos que pegar a nossa superquenco, calcular a média, que é o x-bar, o desvio padrão, e esse n é o valor de repetições, o valor de experimentos. E esse t é tabelado, é o t de student. Nós temos que consultar na tabela a distribuição de student e não se esqueça de um detalhe. Nessa tabela, ela traz o número de graus de liberdade do nosso conjunto de dados em função da probabilidade. E o que é graus de liberdade? Exatamente, é n-1, ok? E o que é que significa realmente o limite de confiança? Então, veja, é o intervalo em torno da média que nós vamos exprimir com uma certa probabilidade, no qual o nosso resultado deverá, né, o resultado verdadeiro se encontra. O mais comum em laboratório, o mais usual, é exprimir o limite de confiança com a probabilidade de 95%, que isso significa que será um intervalo definido por dois desvios padrões em torno da média, dois abaixo e dois acima. Então, esse intervalo, né, esse intervalo aqui, ó, de valores, é a estimativa do limite de confiança com 95%. Ok? Bom, nós vimos também que é comum, às vezes, em análise, haver algum resultado destoante. E aí há um impulso natural de alguns analistas em desprezar esse resultado. Mas nós não podemos corretamente fazer isso só porque a gente acha. Nós temos que aplicar um teste estatístico, onde nós vamos poder, com uma certa significância estatística, se aquele resultado supostamente anômalo pertence ou não ao nosso conjunto de dados. E um dos testes mais utilizados, porque ele é bem robusto para análises de pequeno número de dados, é o teste Q. E o teste Q é calculado da seguinte forma: esse XQ aqui está representando o valor questionável, aquele valor que nós estamos considerando anômalo, e o XP é o seu vizinho. Agora, cuidado, coloque os dados em ordem decrescente. Não esqueça de ordenar os seus dados. Então, nós vamos pegar a diferença em módulo entre o valor suspeito e o seu vizinho, dividido pela faixa, pelo intervalo range, que é aquela diferença entre o maior e o menor valor. Então, cuidado, porque muita gente calcula até o teste Q, mas não responde à pergunta principal. Esse valor que a gente está suspeitando, ele deve ser rejeitado? Qual é a condição para que um valor seja rejeitado? O valor deve ser rejeitado sempre que o Q calculado for maior ou igual ao Q tabelado. Sim, existe uma tabela para os valores de Q e com limites de probabilidades também, semelhante à tabela de Student, com 90, 95, 99% de confiança, onde o nível de 95 é o mais usual. Agora, cuidado, no teste Q, a gente leva em conta o número de experimentos. Já no teste T, aquela tabela, a gente leva em conta o grau de liberdade, ok?
E agora, dois testes de significância. Um é a comparação de uma média com um valor verdadeiro, com um valor padrão. Em que situação nós podemos usar isso? Primeiro, você está implantando um método novo. Você desconfia que existem, né, erros determinados no seu processo. Então, a melhor ideia é pegar uma amostra conhecida. O que é que significa dizer isso em química analítica? Uma amostra padrão, que a gente conhece, né, o valor verdadeiro. Essa amostra foi padronizada, como vocês fizeram em laboratório, prepararam um ácido e fizeram a correção, né, da concentração, padronizando. Então, eu pego uma amostra conhecida e aí aplico esse método novo, ou o método que eu estou desconfiado, a esse material de concentração conhecida. Então, vai existir, né, x barra média, aqui o valor verdadeiro em si. Então, devido aos erros aleatórios, vai existir uma diferença entre a média experimental e o valor verdadeiro. Isso é natural, devido à presença de erros indeterminados, de erros aleatórios. A questão é, essa diferença entre o valor experimental determinado e o valor verdadeiro, estatisticamente ela é significativa, então nós vamos aplicar essa fórmula para calcular o teste T, e aqui os elementos já são conhecidos. Isso aqui é fornecido para você, que é a concentração da amostra padrão, o valor verdadeiro. Aqui o valor encontrado experimentalmente, desvio padrão e o N. Então você vai calcular esse T em função do número de graus de liberdade envolvidos no experimento. Nós vamos ter o T tabelado. E aí, se o T calculado for maior que o tabelado, isso significa que, se você calculou com 95% de confiança, que essa diferença entre a média experimental e o valor aceito como verdadeiro não é obra do acaso, tá certo? Não é estatisticamente insignificante. Ela é uma diferença significativa, indicando que existe algum problema na nossa amostra ou no nosso método. O outro teste é um teste de comparação entre duas médias. A diferença em módulo entre as duas médias, aí é uma situação agora real, eu não tenho amostras padrão, eu vou comparar ou dois analistas, dois laboratórios, dois métodos de análise, e aí a diferença entre essa média 1 e 2, se ela é estatisticamente significativa ou não, tá certo? Então, a diferença em módulo entre as duas médias, esse SP é o desvio padrão agrupado, que nós calculamos através dessa expressão, e a forma de avaliação é a mesma. A diferença que foi encontrada entre as duas médias, estatisticamente, ela é significativa ou não, ok? Então, se o T calculado, mais uma vez, for maior ou igual ao tabelado, é sinal que nós temos algum problema entre os métodos, tá certo? Agora, um detalhe. Veja essa fórmula aqui, isso significa o desvio padrão agrupado. Cada conjunto tem o seu número de elementos e seu desvio padrão. Se nós formos simplesmente sem fazer uma análise da variância dos desvios padrões, a gente pode incorrer no erro de estar resumindo uma coisa que não pode ser junta, são muito diferentes. E isso a gente faz aplicando o teste F, onde nós vamos fazer a razão das variâncias. A é o desvio padrão do maior conjunto, o desvio padrão maior dividido pelo desvio padrão menor. Se o calculado for maior do que o tabelado, significa que existe uma diferença muito grande entre os desvios padrões e nós não podemos fazer essa avaliação utilizando essa expressão, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria revisar, tá certo? Vou colocar um teste lá para a gente trabalhar isso aqui, ok? Até logo.